Nem sempre quando a música começa em um acorde menor, o tom da música é menor. Pode acontecer de uma música começar em Lá menor, por exemplo, e a música está sendo tocada no tom de Sol maior, porque esse Lá menor é o segundo grau de Sol. E muita gente tem essa dúvida para saber identificar quando é um tom menor, quando é um tom maior. Então hoje eu vou tirar todas essas dúvidas, vou passar alguns exemplos aqui para mostrar para vocês o que acontece e para você saber rapidinho identificar quando o tom é maior e quando o tom é menor. Então se liga aí, porque realmente a aula hoje está especial, está show de bola. Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é mais uma aula do canal. Aproveite para dar uma força aqui pra gente, dando um like aqui embaixo, compartilha essa aula com seu amigo, se inscreva também, ative o sininho e durante a aula aqui faça seu comentário, isso tudo ajuda o canal, tá bom? Para a gente identificar uma tonalidade, se é menor, se é maior, se aquele acorde que iniciou a música é o tom da música, a gente precisa entender que toda música ela tem o seu relaxamento, o seu repouso. Esse repouso que é o tom da música. E muita gente acaba não sabendo, é uma dúvida recorrente, principalmente quem está começando a trabalhar com o ouvido ainda e acha que todo acorde que iniciou a música é o tom da música. Existem até alguns sites aí colocando cifras erradas. Cuidado com esses sites, porque a música começou em Dó, o tom da música é Dó. Começou em Lá menor, o tom da música é Lá menor. E nem sempre é assim. A gente precisa identificar o tom correto da música para a gente poder dar andamento correto na música, até mesmo para criar um solo, para mudar de tom, a gente precisa identificar o tom correto da música. Por exemplo, na música Zaqueu, Faz um Milagre em Mim, na introdução que é feita no piano, eu vou fazer aqui no violão, vou fazer uma transposição, a gente inicia com o acorde de Dó e depois ela dá uma queda aí, vai para o Mi menor. E dá a entender que a música, o tom é o Dó ou o Mi menor, e não é, o tom é Sol, porque o repouso da música vai acontecer um pouquinho mais na frente. Isso confunde demais. Então, qualquer música precisa que o acorde tenha o repouso, que é o primeiro grau. E a gente percebe isso no ouvido quando a música está acontecendo, a gente está no segundo, terceiro, quarto graus, e a gente percebe que ainda não está relaxado a música, está pedindo para ir para algum lugar. Isso significa que você está em outro grau do campo harmônico, menos o primeiro grau. E quando a música chega no primeiro grau, a música dá aquela relaxada, aquele repouso. Vou fazer a introdução aqui para você perceber. Vai cair no Dó, vai segurar um pouquinho no Mi menor, vai dar a entender que a música é Mi menor, mas ela chega no Sol, aí começa a repousar e inicia a música. Presta atenção, ó. E assim vai. Viu onde repousou? Quando caiu no Sol. Então, mesmo a música começando na sua introdução aqui no Dó, não era o tom da música, e quando fui para o Mi menor, parecia que a música ia ficar no Mi menor ali, mas não era o tom da música, ainda não estava relaxado ainda, está pedindo para ir para algum lugar, ó. Aí faz, aí cai. Olha só o relaxamento. O Sol relaxa. Aí como Zaqueu. E assim vai. Viu a diferença? Então a gente precisa identificar o relaxamento da música, tá? E pode acontecer também de uma outra forma. Por exemplo, a música pode iniciar só com a voz e depois ela cai no primeiro acorde. Isso confunde muito e a gente pensa que aquele primeiro acorde que aconteceu naquele arranjo, depois da voz, sem instrumentos, é o tom da música. Por exemplo, tem uma música aqui que a gente conhece também, antiga, ó. Não há Deus maior, né? Começa no Lá menor assim, a voz começa sem instrumentos, aí não há Deus
depois, aí preparou aqui, ó, melhor, relaxou. Então, confunde demais. Então, mesmo começando em Lá menor, o primeiro acorde que apareceu, porque foi feito o arranjo com a voz primeiro, depois entrou o acorde, ele confunde, não é o tom da música, é o segundo grau, que fez o dominante aqui, que é o Ré, preparou e relaxou. E assim vai, a gente tem que tomar muito cuidado com essa jogada aí do relaxamento. Claro que exige treinamento de ouvido, de trabalhar bem ouvido. Eu tenho alguns vídeos aqui também no canal ensinando como trabalhar ouvido relativo. Dê uma olhadinha aqui para te ajudar. Mas é importante que a gente saiba se o tom é menor ou maior, senão acaba atrapalhando, tá? E no início, até na capa do vídeo aqui da miniatura, eu falei qual o tom, Mi menor ou Sol, porque às vezes tem músicas que ela tem os 3 tons aí diferentes da mesma música e confunde. Será que ela vai ficar sempre no Mi menor, sempre no Sol ou sempre no relativo harmônico dela? Então, como é que seria isso? Por exemplo, eu estou no Mi menor. Se eu cair no Dó, mesmo começando no Mi menor, Ré, aí eu repousei, aí fiz o Sol, então repousei no Sol. Então, mesmo começando aqui no Mi menor, que é o 6º grau de Sol, o tom da música é o Sol, tá? Mas se eu repousar no Mi menor, aí o tom já muda, já fica o Mi menor natural. Por exemplo, ó, repousei, ó, aí começou a música, ó, aí eu repousei no Mi menor. Então eu estou no tom Mi menor aqui, natural, tá? Porque existem 3 tonalidades menores aí: a menor natural, a menor harmônica e a menor melódica, tá? As mais usuais são a natural e a harmônica, e as duas juntas, que eu vou mostrar daqui a pouco. Existe um hino aqui também para a gente utilizar como exemplo, que ele tem 3 tonalidades diferentes. A gente pode trabalhar com 3 tonalidades diferentes no mesmo hino. Ele inicia no Mi menor natural, depois ele vai para o Sol, que é o relativo dele, depois a gente consegue também colocar o Mi menor harmônico também nesta música. Então a gente consegue trabalhar com 3 tonalidades diferentes, e assim você consegue já perceber a diferença de um para o outro. Essa ideia do Mi menor aqui, ó, ele faz Dó também, Ré, depois ele fecha no Sol, no coro, e vai trabalhando, depois ele volta de novo para o Mi menor. Por exemplo, ó, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Relaxou no Mi menor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Viu? Caiu no Sol. A ele a glória, para sempre, amém. Voltou de novo para o tom de Mi menor. Olha só que legal. E você pode também, nesse finalzinho aqui, transformar esse tom menor em um tom menor harmônico, colocando aqui ou um diminuto ou um dominante aqui, ó, transformando esse tom Mi menor natural em um tom Mi menor harmônico, né? Vou finalizar agora fazendo com ele, fechando num tom menor harmônico. Olha só que legal. E assim o ouvido vai trabalhando e vai acostumando, ó. A ele a glória, a ele a glória. Até aqui tá no Sol, né? Esse pedaço. A ele a glória,
para sempre. Coloquei o diminuto aqui, amém. Eu posso finalizar também colocando o dominante. A Ele a glória, a Ele a glória. Tom de sol. Agora, a Ele a glória para sempre, amém. Viu a ideia de você conseguir entender e poder finalizar a música em uma tonalidade menor natural, menor harmônica, e saber identificar quando a música cai aqui para o relativo, no caso aqui, que é maior, que é o sol. Então, pode acontecer da mesma música trabalhar com 3 tonalidades diferentes. Então, o nosso ouvido precisa ficar bem aprimorado aí e estudar. Claro que exige treinamento. Importante é você estudar e ficar fera aí, trabalhar e começar a identificar agora a tonalidade, se é menor ou maior. Eu vou passar um exemplozinho daqui a pouco aqui também de um ritmo de blues que utiliza acorde menor, mas o tom não é menor. Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas antes de dar um recado rapidinho aqui para você que está precisando estudar e melhorar o instrumento. Eu tenho alguns cursos aqui para você estudar, ficar fera aí no violão, na música, tá? Eu tenho vários cursos com vários níveis aí para você começar a estudar, tá? Voltando para cá, como eu falei, eu posso pegar também a ideia do blues, né, que trabalha alguns trechos musicais do blues, aí, algumas músicas instrumentais. Ele inicia no 2º grau do campo harmônico e ele não faz o fechamento da música, ele fica trabalhando com 2º e 5º grau, 2º e 5º grau, e dá a entender que o tom da música é Lá menor aqui, quem não conhece, e acaba criando ou tentando criar escalas, solos errados, né? Porque acaba você entrando num caminho que não tem volta, porque o tom não é Lá menor. Nesse caso aqui, ó, Lá menor e Ré com sétima, eu estou no tom de Sol. Mesmo não fazendo o acorde Sol, você tem que entender um pouquinho de harmonia também para entender que eu estou no 2º grau e no 5º grau. Então, como exemplo aqui, eu vou fazer uma levada de blues trabalhando com Lá menor com sétima e Ré com sétima e nona, tá? Para você perceber que parece que está no Lá menor, mas não está, está no tom de Sol. Ó, preste atenção, ó. Para quem não conhece, iniciou no Lá. E dependendo até nesses sites aí de cifras, se tivesse uma levada dessa aqui, colocaria lá o site, né? A galera colocaria Lá menor, e está errado. O tom é Sol por causa desse dominante aqui. Então, além do repouso, a gente também precisa conhecer também a harmonia para entender que esse aqui é um dominante para cair no Sol. Então, se eu fosse criar solos aqui, eu criaria solos em cima do tom de Sol aqui, trabalhando com pentatônicas, mas em cima da tonalidade de Sol, para ficar certinho aí, entendeu? Então, essa jogada é muito importante. Mesmo que você utilize algumas notas Blue Note aqui, são notas de blues, mas a ideia é em cima do tom de Sol maior. Então, é muito interessante você começar a perceber isso nas músicas, tá? Não fica confiando nesses sites não aí que tem aí. Esse site, infelizmente, ele acaba tendo muita coisa errada, porque todo mundo mexe ali, não é um site seguro. Então, é importante você saber, tá bom? Não é tudo que está errado ali, mas muita coisa está errada porque, como eu falei, muita gente acaba mexendo, é aberto, então não funciona bem. O importante é você estudar e ficar bom aí, tá bom? Agora é só estudar aí com calma que você consegue identificar agora se o acorde que você está fazendo, aquele acorde menor é o tom da música ou não. Então, estude com calma aí que vai dar certo, tá? Eu sempre falo aqui, o meu canal é para você estudar em casa. Eu sempre passo exercício para casa aqui para você treinar e ficar fera aí na música, tá bom? Galera, não esqueça de conferir meus cursos aqui, se você está precisando aprimorar
quiser dar continuidade aos seus estudos aqui comigo, tá bom? Compartilhe também essa aula com seu amigo, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho e não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou da aula, se você gostou, qual o ponto que você gostou, se você está conseguindo fazer também, se você conseguiu me acompanhar, tá? Isso é importante, tá? Um forte abraço a todos, a gente se encontra em uma dessas aulas aqui ou lá nos cursos, bons estudos, que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.